Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos ver. Esperar o pessoal entrando. Tudo bem? Jéssica, tudo jóia? Que bom ter vocês aqui comigo nessa noite, essa live tão especial. Tudo bem? A Thaisa, Camila, Sâmia, me chama? A Sâmia já tá aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Ainda não. Tudo bem, gente? Aqui. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que saudade. Verdade, você tá longe agora. É, Ai, ai. pro Rio ainda esse ano. A gente estava planejando, mas no fim, agora com o bebê, né? Eu pensei, quer saber? Deixa pro ano que vem. Barriga. Hã? Bebê na barriga, bebê tem É, tudo. barrigão, daí a gente já fica meio assim, né? Ai, viajar, pegar a estrada, deu preguiça. Nossa, vocês são super corajosos. É, não. Viajam e tal. Eu não sou E tão por aí, corajosa assim. Deus. A gente já fez algumas com eles pequenininhos, mas dessa vez acho que a idade vai chegando, né? Bruna, cai fora. Tô até com vergonha você falando assim. Ai, ai, ai. Ai, tudo bem? Como é Ai, que... tudo. Estamos na expectativa dessa live, né, Bruna? Pois é, né? Tô bem contente, tava bem Sim. ansiosa. Tive vários sonhos e pesadelos, imagina estar aqui contigo. A gente tem Pra- papos, né? Mas é diferente quando a gente bate o papo sozinha. Sim, exatamente. Até porque a gente pode falar nossas besteiras que não vai causar nenhum impacto nos Não outros, né? é? Aqui a gente tem uma certa responsabilidade, Sim, verdade, é não é? verdade. Ô, Samia, você apresenta um pouco. Eu acho difícil, eu acho mais difícil o pessoal não me conhecer do que não te conhecer. Mas É. apresenta um pouquinho pro pessoal aí. Então, eu sou Samia Marcilli, eu sou médica, fiz a minha residência em pediatria, embora não tenha chegado ao fim, porque o meu mais velho nasceu, eu acabei parando pertinho de acabar e acabei não acabando. E aí, enfim, eu não posso dizer que eu sou pediatra. Mas fiz Até a minha parece. formação toda na pediatria, né? E atendo telefone de amiga. Ai, meu filho, não sei o quê. O que que eu faço? Mas enfim, então é isso. Eu tenho 6 meninos, né? O meu mais velho vai fazer 11 anos amanhã. E o mais novinho, o meu mais novinho tem 1 ano e 8 meses. Uhum. Então, é bom assim também ter criança mais velha, porque quase chegando na adolescência, né? Porque a gente consegue também perceber as coisas que a gente fez com os nossos filhos quando eles eram pequenininhos e no que deu hoje, né? Quais foram as coisas, olhando um pouco com distância, né? Quando a gente está sempre com criança muito pequenininha, às vezes eu acho mais difícil a gente perceber algumas coisas. Será que tudo que eu fiz realmente foi super necessário? Né? Será que tem algumas coisas que dava para não ter sido tão rígida assim? Enfim, Uhum. engraçado que ontem o meu mais velho estava jantando e ele falou, mãe, porque eles estavam comendo todos com prato de vidro, né? E ele falou assim, mãe, você sabe que antigamente existia regra aqui em casa que só poderia comer com prato de vidro a partir dos 7 anos. Agora, o Ângelo tem 1 ano e 8 meses e está com prato de vidro na frente dele. E Aí eu falei, meu filho, sabe o que que acontece? A gente de fato vai criando determinadas coisas com os mais velhos, e invariavelmente a gente vai mudando de opinião, invariavelmente as circunstâncias vão mudando, né? A gente vai tendo outras crianças para olhar para aquele bebezinho e a gente consegue controlar determinadas coisas e os mais novos acabam conseguindo de fato muitas vezes fazer coisas antes dos mais velhos.
Ele estava revoltado. Ele estava revoltado. Falou, ah, nossa, mas isso é um absurdo. Eu não sei o quê. Enfim. Mas é isso aí. Eu falei, meu filho, não se Ai, revolte, isso acontece com todos os mais velhos, é assim mesmo. Eu passei por isso, todo mundo vai passar. parte, né? Mãe fica na insegurança. Eu tenho, né? As minhas são pequenas, todas, né? Seis. A Lulu tem seis e o João tem um. E então eu sou desse time aí da mãe, da mãe que tem crianças pequenas e acaba vivendo esse dos pequenos, ver como é que vai ser. E a gente fica. Mas assim, é impressionante, Samia, com o bebê, como a gente muda, né? Eu lembro que você falava que com o Ângelo parecia, se sentia meio vó, assim, Uhum. mas é errado mesmo, porque realmente com a minha primeira filha eu era bem mais rigorosa do que hoje. E ao mesmo tempo, a prática me fez agir com mesmo que eu esteja agindo segundo algumas regras, algumas normas estabelecidas, eu consiga ter doçura e ter jogo de cintura que eu não conseguia ter antes. Então, eu acho que às vezes também, né, no início, como mãe de primeira viagem, mais inexperiente, a gente acaba. Eu fiquei muito rígida, muito rigorosa e assim. Acho que a gente tem muito medo de errar, né, Bruna? Porque eu acho Isso. que mãe, a partir do momento que nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? A gente sempre tá culpada, a gente tá culpada se a gente tá dando carinho demais, a gente tá culpada se a gente tá sendo firme demais, a gente tá culpada se a gente tá, enfim, exigindo coisas que eles não podem dar, a gente fica culpada pelas coisas que as pessoas nos dizem, né? E a gente fica ao mesmo tempo querendo, ainda mais quando a gente é um pouco mais velha, né? A gente fica querendo pegar o que os nossos pais e os avós fizeram, né? E que de fato deu certo, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente estuda outras coisas e parece que o caminho é outro, e a gente fica Uhum. naquele conflito que eu faço, né? Um monte de gente falando ao mesmo tempo, enfim, né? A gente fica culpada. Verdade. Então, eu estava pensando aqui, né, em algumas perguntas para esse dia especial de conversa, né? E como você falou, né, a gente tem essa questão de o que que os nossos pais faziam, como é que a gente vai fazer, aquilo que a gente estuda, aquilo que está na moda, aquilo que a mídia fala, aquilo que é corrente, às vezes até nos nossos grupos de mães, quando a gente entra. Só que existem, eu acho que eu vejo que hoje existem algumas linhas que são meio perigosas, assim, né? De educação de filhos, criação de filhos. E às vezes as pessoas seguem por essas linhas que, né, são meio duvidosas, e também, por um outro lado, tem aquelas pessoas que acham que não existe linha nenhuma, e aí então elas vão fazendo conforme a coisa surge, assim, né? Reagindo ali àquilo que a criança vai demonstrando aquilo que ela vai fazendo, ou conforme as circunstâncias da vida, né? Aquele velho apagando o incêndio, né? Um por dia, né? Mas a pergunta, assim, né, que eu queria fazer primeiro é qual seria, então, a forma mais adequada de contemplar a educação desse ser humano, né? Eu levantei aqui esses dois times aí de paternidade acidental ou, de repente, uma linha educativa muito complicada, que vai ter consequências ruins. Qual seria a melhor forma, né, na tua opinião, de conduzir a educação das crianças? Bom, Bruna, eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo pergunta, né? Eu acho que eu até conversei isso com você, né? Ah, qual é a linha de educação que você segue, né? Com o né? Que autor que você pega e você segue, né? E eu acho que para a gente conseguir educar uma pessoa, né? Primeiro a gente tem que ter noção disso, que há na nossa frente uma pessoa, né? A gente não está educando um ratinho, a gente não está educando um cachorro, a gente não está, né, criando uma criança, né? Eu acho que de fato educar uma criança é diferente da gente criar uma criança, assim, criar no sentido de vamos dar comida, vamos botar para dormir, vamos dar bebida e deixa que o negócio vai indo, né? Deixa que o Uhum, processo vai acontecendo. A gente só precisa mantê-la viva, né? E eu acho que o negócio não é bem assim, né?
porque a gente de fato não está diante de um ser, um mamífero, que não modifique de acordo com a circunstância, com o ambiente, com a cultura que ele está, né? Quando a gente Uhum. está diante, por exemplo, de um cachorro, quando a gente está diante de um gatinho, por exemplo, ele já nasceu, ele já sabe tudo que ele vai ser e todas as possibilidades de ação que ele tem, né? Ele já sabe que ele vai mamar, que uma hora ele vai parar de mamar, ele já sabe como ele tem que fazer para mamar, ele já sabe como é que ele faz para dormir, ele já sabe. Um bebê girafa, simplesmente ele cai da mãe, ele já sabe andar. Então, assim, é tudo Sim. muito organizado, né? Você não consegue pensar num cachorro que vai estar. Ah, então, sabe o que acontece? É que a partir de hoje eu decidi ser um gato. Então, agora eu vou começar a miar, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Os animais, eles já são pré-determinados e já sabem o que fazer, né? Uhum. Nós, seres humanos, não somos assim. Nós somos seres super complexos, né? E que duas coisas vão caminhar juntas, né? A nossa genética, de fato, o nosso corpo, né? Tudo que a gente trouxe de herança, tudo que a gente trouxe como ser mesmo, para a gente se manter na existência. E ao mesmo Uhum. tempo, isso tudo vai conversar com a vida familiar que aquele bebezinho é inserido, vai conversar com a cultura na qual esse bebezinho é inserido, vai conversar com a circunstância de como aquela família imagina que aquela criança precisa ser educada, enfim, dos valores da família, dos valores daquela sociedade, enfim. Então, é uma coisa super bem mais complexa e que a gente precisa pensar em tudo isso. A gente precisa tentar imaginar quais são as coisas que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos, né? Que a gente Uhum. precisa desenvolver o corpo, sim, que a gente precisa também desenvolver a inteligência, que a gente precisa desenvolver a vontade dos nossos filhos, que muitas vezes a gente esquece dessa parte, mas a gente fica pensando mais no desenvolvimento do corpo, coloca na natação, no judô, ensina a andar, bota na psicomotricidade, faz motricidade fina, nananã. E a gente pensa também muito no desenvolvimento da inteligência, né? A gente pensa, Uhum. que a gente quer que eles saibam falar alemão, que eles saibam falar inglês, que saibam latim, que conheçam literatura, que blá 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 blá. E às vezes a gente esquece de uma parte importante, que é a educação da vontade, né? Porque não basta a gente desenvolver todas essas habilidades físicas, digamos, né? Que Uhum. o intelecto entrando nessa questão física, assim, Certo. mas ao mesmo tempo, isso tudo precisa ser modulado pela vontade. Por quê? Porque os nossos filhos não vão estar sob a nossa custódia para o resto da vida. Eles Uhum. vão se afastar de nós e eles precisam saber como lidar com as suas próprias circunstâncias, com as suas inclinações, com as suas dificuldades, com as suas qualidades. Então, Uhum. um papel importante que nós pais temos é justamente modular isso através da formação da vontade. E a formação da vontade está muito relacionada à formação e à prática de virtudes, né? Então, a gente Uhum. ajudar os nossos filhos a desenvolverem a virtude da obediência, a virtude da ordem, a virtude da temperança, a virtude da generosidade, uma série de coisas, né? Então, Certo. a gente precisa. E, além disso, a gente ainda precisa educar os nossos filhos para a transcendência, além de Uhum. tudo, né? Então, a gente precisa, bem, como que isso tá. Como que a alma do nosso filho se relaciona dentro de toda essa questão, né? Para onde, Uhum. por que que ele está no mundo? A que ele é chamado? Que tipo de chamado ele sente? Não só chamado profissional, né? Mas que tipo de chamado, que tipo de missão ele tem no mundo, né? Todos nós temos algo a fazer no mundo. E Uhum. isso está relacionado não só às coisas que nós pais incutimos nos nossos filhos, mas nas Tá. próprias aptidões que ele tem, na própria Uhum. comichão que cada uma das crianças tem, que se relaciona com um tipo de temperamento, enfim. É uma Uhum. série de coisas que a gente precisa pensar e que a gente Uhum. precisa olhar para aquela pessoa que está na nossa frente e saber o que fazer com todas essas circunstâncias, né? Então, cabe a nós pais nos imbuirmos de critérios para a gente saber, bem,
Como que eu vou desenvolver a parte corporal do meu filho? Qual é a melhor maneira de eu desenvolver a parte intelectual? Como eu vou desenvolver a vontade do meu filho, né? Como que eu vou desenvolver a transcendência, né? Que tipo de práticas eu preciso ter? A transcendência não necessariamente é a religião, embora a religião permeie muito todas essas questões, né? Mas a gente precisa abrir o horizonte, abrir a mente dos nossos filhos para eles saberem que eles não são simples corpos andantes no mundo, né? Que eles têm algo grande ali dentro, que eles são chamados a algo grande. Então é Uhum. importante que a gente, como pais, tenha noção disso para a gente conseguir saber bem que tipos de linhas educativas existem e se essas linhas educativas elas só contemplam uma parte ou se elas contemplam tudo, né? Então, se tem Uhum. uma linha educativa que ela só contempla o corpo, ela só contempla aquilo que a gente consegue ver de imediato, se funciona, sei lá, e muitas vezes essa coisa vai acabar sendo explicada pela ciência, né? Então, como que a ciência vê determinada coisa e tal, a ciência, ela muitas vezes ela está relacionada ao comportamento, sim, ela tenta dar respostas em relação ao comportamento, mas ela também lida muito com essas questões fisiológicas, digamos assim. O que a biologia é capaz de nos dizer, né? Uhum. Que a biologia dos nossos filhos ela é capaz de dizer apenas uma parte. Ela não é Certo. capaz de falar sobre todas as coisas, né? E quando a gente consegue ter uma visão integral daquela criança, do que a gente deseja para os nossos filhos, e a gente consegue prever, inclusive, aonde a ciência vai chegar, né? Então, por exemplo, na aula de telas, por exemplo, eu dei um Uhum. monte de dados que foram Uhum. estudos científicos, né? Mas na minha aula, aquela que eu dou do Desliga TV, eu não falei de nenhum estudo científico e através de todas aquelas coisas que eu falei, era capaz de a gente saber exatamente o que o estudo científico diria. Porque se a gente pensa no homem, na antropologia do homem, naquilo que ele é chamado, das suas inclinações e tal, você chega naquelas conclusões. Não é Sim. difícil, né? Então, eu acho que a Uhum. grande coisa é a gente ter isso, assim, né? A educação dos nossos filhos não vai ser uma receita de bolo. Você sabe, você tá com o quinto bebezinho na barriga. Eu tenho 6 meninos aqui, né? Não é uma receita de bolo, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, então, você vai colocar o seu filho para dormir fazendo isso, 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 isso. Você vai dar comida assim, 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 assim. Você vai, sei lá, enfim, sei lá, ensinar matemática desse jeito, né? Não é assim, né? A gente precisa, bem, ter os nossos critérios. Aonde eu quero chegar? Olha, sei lá, em relação ao sono, eu gostaria que o meu filho fosse capaz de dormir uma noite inteira, que ele fosse capaz de conseguir descansar, que ele fosse capaz de fazer isso com autonomia. E que ele fosse capaz de ensinar. Em relação à comida, eu gostaria que o meu filho conseguisse comer sozinho, com o garfo, ter boas maneiras na mesa, que ele consiga comer de tudo, que ele não seja uma criança chata que vai na casa de alguém e não come de todas as coisas, que ele se porte à mesa. Enfim, eu tenho vários critérios e daí eu vou Uhum. ver, bem, como é que eu vou fazer para que meu filho chegue a essa meta que eu tenho, né? Então a Perfeito. gente tem coisas meio que, provavelmente na sua casa você tem uma coisa geral, assim, bem, eu costumo fazer assim. Daí você vai Uhum. ter que olhar para cada um dos seus filhos e dizer, bem, vamos ver se vai dar certo desse jeito, né? E às Exato. vezes a gente vai tendo que ajustar para a gente poder ver se aquilo vai de fato funcionar, né? E às vezes a mesma ordem, né? É engraçado, não só a mesma ordem, mas a mesma instrução que a gente dá, ou ordem mesmo, ela é recebida de uma forma diferente por aquela criança, né? Então tem esses desvios, digamos assim, né, da própria circunstância que vai sendo adaptado. Só que a gente só consegue prosseguir para aquele objetivo se a gente tem um objetivo, né? Se a gente traçou, não, bom, por mais que esse meu filho aqui reagiu dessa forma, como é que eu vou poder conduzi-lo? Como é que eu vou poder explicar? Ele tem essa objeção, ou ele teve essa dificuldade, como é que eu vou poder ajudá-lo? Se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não sei quais são as minhas metas, eu não tenho como trazer essa criança de volta para o caminho, né? Eu não tenho como
readaptar, como readequar aquilo ali, readaptar, pensar. Então, eu achei muito interessante ontem conversando com o doutor Odilo, que estava falando justamente essa questão da observação, né? Muitas vezes as mães ficam muito ansiosas para agir, né? Para ter algum plano de ação e resolver as coisas rápido, ou elas querem chegar logo ao objetivo, ou elas não fazem ideia de como que elas vão fazer alguma coisa, mas para que essa ideia surja, para que esse como possa ser colocado em prática, primeiro é necessário esse passo atrás, né? Do que eu quero, quais são os meus objetivos com essa criança, como é que eu vou olhar para essa criança, né? Como você falou, existe ali dentro muito mais do que só matéria, né? Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente consegue precisa pensar, né, que existe muito mais do que um corpinho ali que eu tenho que atender as necessidades. No caso de um bebezinho, alimentar, botar para dormir, trocar a fraldinha. Então, isso é importante sim, mas existe ali uma alma que é eterna. A gente está diante de alguma coisa que é muito maior do que só simplesmente eu atender aquela necessidade e ver aonde que vai dar, né? Então, Acho que uma das muito dificuldades, Bruna, é que às vezes acontece as duas coisas. Às vezes as pessoas olham para sei lá, talvez nos olhem no Instagram e falem, nossa, que legal, né? Essa criança consegue fazer isso, isso e isso. Poxa, que bom que ela consegue comer sozinha, que bom que ela consegue dormir sozinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa pensa, eu também quero, eu quero fazer exatamente isso. E daí ela, bem, tá, eu tenho essa meta, eu quero que meu filho durma a noite inteira. E aí ela simplesmente acha que de um dia para a noite isso vai acontecer, né? Que tipo, ela nunca pensou como é que ela vai fazer aquilo, ela não criou uma estratégia, ela não pensou nas possibilidades, ela não conhece o próprio filho e ela começa a se irritar com a criança de que aquela criança não corresponde às expectativas dela e ela começa a achar que aquela criança tem um problema. Que eu não consigo porque o meu filho tem uma questão, né? Uhum. A Bruna, a Sâmia, ou sei lá quem, elas foram contempladas com crianças boazinhas, com crianças educadas, com crianças que são de fácil temperamento, né? E acaba que, enfim, para elas é fácil, né? Por causa disso, disso, porque tem ajuda em casa, porque, sei lá, o marido não sei o quê, enfim, tá. É claro que as circunstâncias mudam mesmo, né? Como eu falei aqui, né? Quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses, eu não ia deixar ele comer com prato de vidro, nem aqui nem na China, quando o Itinho tinha 1 ano e 8 meses, há 11 anos atrás, né? Mas a minha circunstância hoje é diferente. Eu tenho outras 5 crianças que comem junto com o Ângelo. Ele consegue ver outras crianças sem jogar o prato no chão, sem puxar o prato. Isso tudo educa o meu filho mais novo. Ele Claro. ver que as crianças comem tudo. Por exemplo, ele hoje, os meninos, várias vezes eles perguntam, mãe, tá bom? Eles fazem assim com o prato e perguntam se tá bom de ter comido tudo. O Ângelo Uhum. faz exatamente a mesma coisa. Ele pega o prato e ele fala, tá bom? E aí a gente fala, não, come mais um pouco. Ele põe de volta e continua comendo. Eu falo, Bonitinho. gente, isso não seria possível para o meu primeiro filho, não seria possível, porque ele nunca viu outra criança fazer isso, nunca viu. O meu marido nunca ia chegar para mim e falar, Samia, tá bom. Ele não ia fazer isso. Então não tem condição dele saber fazer isso, né? Então, além disso, como ele tá vendo que todas as crianças estão sentadas, ele não levanta, porque ele vê que aquilo ali é o normal. Então, de fato, é mais fácil a gente implementar determinados hábitos à medida que a gente tem mais filhos mesmo. Porque os filhos Verdade. mais velhos, se a gente os educa bem, eles vão ser bons exemplos para os mais novos. E a gente vai Uhum. ter facilidade em algumas coisas. Então, algumas coisas que para nós eram uma questão, para hoje em dia, para mim, não é mais uma questão. Porque simplesmente aquela criança, ela entra no hábito familiar, né? Uhum. Só que muitas Uhum. vezes, quando a gente está no nosso primeiro e segundo filho, esse hábito familiar ainda não existe. É aquela primeira criança que está ali, né? Uhum. E o outro problema, né, da pessoa olhar, o que eu falei, né, a pessoa olhar e falar, bem, eu gostaria de chegar ali e, tipo, acha que consegue colocar a nossa circunstância de vida na dela. Sim. Outra questão é que muita gente convive com pessoas em que a coisa comum é a loucura.
O Cara, isso. comum é a Hum, criança não dormir. O comum é a criança ficar acordada até meia-noite. O comum é a criança não comer nada. O comum é ela fazer birra o tempo inteiro. O comum é um monte de coisa. E aí ela olha para a sua própria circunstância e pensa: não, isso é o normal, isso é o comum. É assim que as crianças são. E não é verdade, né? O fato de a maioria das crianças estarem agindo dessa maneira não uhum, significa que essa é a maneira ótima, digamos, de se uhum, agir, né? Não significa que eu não possa fazer de outro jeito, né? Então, o que que aconteceu com essas crianças que estão sendo educadas desse jeito, que estão tendo esse tipo de comportamento, né? Hoje mesmo eu estava no parquinho com os pequenos e vi uma criança, ela devia ter uns 2 anos, fazendo uma birra que, assim, eu não consigo imaginar que um dos meus filhos faça aquilo. De verdade, assim. Porque, enfim, provavelmente há tanta coisa complicada, enrolada, uhum, acontecendo, que às vezes uhum, até a gente conseguir desfazer esse fio e saber aonde está o problema, para a gente uhum, conseguir ajudar de fato, a gente precisaria mesmo fazer uma anamnese, o que está acontecendo, não sei o que e tal, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que as crianças são o que são. É como uhum, o meu filho veio ao mundo e é assim que eu vou agir. Eu só simplesmente vou observá-lo e vou pegar todas as suas demandas infantis, as suas demandas de fome, de instintivas, digamos assim, e vou simplesmente ficar ali alimentando aquilo uhum. sem É uma, nenhuma orientação. sim, Ou seja, é, como se fosse um cachorrinho. O cachorrinho tá com fome, eu vou lá e dou a comidinha. Ele tá com sede, eu vou lá e dou a comidinha. E é assim, e eu vou levando sem pensar naquilo que eu tô fazendo. E eu acho e aí a pessoa acha que vai dar em alguma coisa. Ah, quando ele estiver lá com seus 6, 7, 8 anos, daí eu penso. Só que é, muitas vezes, quando a gente chega lá, já era. é. Era exatamente esse o ponto, que essa era a próxima coisa que eu ia te perguntar, né? Tem essa questão de olhar só para a parte fisiológica, considerar também na moda, né? De assim, considera como um mamífero só, ou como, né? Ou como você falou, um cachorrinho, o processo evolutivo, a coisa vai ficar assim mesmo. E, e aí, como você estava falando que o Itinho, por exemplo, teve um tipo de educação. Ele foi conduzido de uma forma, da mesma forma, quando veio o Antônio, quando veio o Guto, quando foram vindo os outros, eles também foram conduzidos. Então, existiu uma ação educativa na vida deles, uma condução para que eles pudessem se desenvolver dessa forma e chegar a um ponto de ter o hábito de perguntar, por exemplo, se tá bom de comida, né? Sabendo que o juízo que a mãe fizer, confiando, né? Inclusive no juízo que a mãe vai fazer sobre aquilo que ele tá comendo. E aí, então, eu acho que você já respondeu, né? Se, não tem como ser benéfico, né? A gente deixar a criança por si mesma decidindo aquilo que ela vai fazer. É uma carga muito pesada para ela carregar. Ela decidir o momento que ela vai desmamar, o momento que ela vai dormir no quarto dela, o momento que ela vai estar pronta para fazer certas coisas, como se ela tivesse a capacidade cognitiva, enfim, não só isso, até mesmo a capacidade de enxergar o todo, né? Porque como adultos a gente consegue ver aquilo que passa, né, da vida, a gente consegue ter uma visão mais ampla da onde que aquilo vai dar, quais são as consequências daquelas ações que estão sendo tomadas agora, enquanto a criança não tem nem a habilidade cognitiva para a tomada de decisão, muito menos a sabedoria de ver como que aquilo vai, que consequência aquilo vai ter, né? Então não seria de modo nenhum benéfico a criança ser deixada, certo? Não, eu acho que, de fato, é isso que você falou, né? Assim, quando a gente fala que a gente vai orientar os nossos filhos, que a gente vai ter uma intenção educativa, que a gente vai colocar uma rotina, isso não significa que a gente não está olhando para a divinidade dos nossos filhos, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma dificuldade, né? E que muitas vezes a gente escuta isso por aí,
né? Ah, porque a criança tem uma dignidade, a criança é um ser que ela tem vontade, né? Que ela tem os próprios desejos, ela tem as próprias inclinações, ela tem. Bem, a gente não está negando isso. Eu sei que cada um dos meus filhos é totalmente diferente, que cada um deles tem uma inclinação diferente, que cada um deles tem uma facilidade, uma dificuldade. Hoje mesmo aconteceu isso, né? A gente estava dando português aqui, e aí, qual era a ideia inicial? Era a gente dar cada uma das partes do discurso, cada um dos casos, para que ele Uhum. memorizasse, um dos meus filhos memorizasse. E a partir Uhum. daí a gente ia ensinando como aquelas coisas iam se encaixando no português, né? Uhum. Com muitas crianças, essa maneira funciona. Eu tenho um filho meu específico que, se ele não entender logo o que está acontecendo, ele não consegue. Ele simplesmente bloqueia a mente e ele não consegue. Ele não consegue para frente, né? Então, às vezes, a gente precisa colocar conceitos Uhum. claros, que ele consiga ver como aquilo funciona na prática e depois a gente ir acrescentando outros conceitos, né? Então, o que é isso? Eu tenho uma ideia, eu quero que o meu filho aprenda português, latim dessa maneira. Só que Uhum. como eu vou fazer isso? Eu vou ter que observar a resposta que ele me dá, né? Então, bem, como é que ele está respondendo? Como é que ele está reagindo? Isso está estressando mais do que ajudando? Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero tirar a dificuldade. É difícil mesmo. Só que, às vezes, aquela dificuldade ela não pode ser tão grande que ele acha que ele não é capaz. Né? Então, Uhum. às vezes, eu preciso voltar uns passos para trás, para depois eu ir para frente. Né? Isso é uma habilidade materna. Isso é algo que uma mãe é capaz de ver. É capaz de Uhum. ver como que eu vou educar a personalidade de cada um, de forma pessoal, cada um dos meus filhos, né? Uhum. Então, como eu dizia, né? A minha circunstância mudou e a maneira como as coisas estão introduzidas na vida dos meus filhos, aqueles hábitos, é diferente. Porque a minha vida mudou, porque eu tenho outros filhos, porque eu tenho outra dinâmica. Antes, quando o meu mais velho nasceu, eu não tinha ajuda em casa, então eu precisava que ele, enfim, esperasse. Sabe, as coisas mudaram de uma determinada maneira, mas os hábitos que vão sendo, que eu preciso que eles alcancem, eles estão Uhum. sendo alcançados, todos. Eles estão Uhum. sendo todos alcançados. Todos têm o hábito de sono, todos têm o hábito de se alimentar bem, todos têm o hábito de ter ordem, todos têm o hábito de higiene, todos têm todos os hábitos lá formados. Só que Uhum. cada um, talvez o Ângelo avançou rapidinho em algum deles por causa da circunstância dele, né? E por causa do próprio jeito. Enfim, são muitas coisas envolvidas, né? Uhum. Mas de fato, o que não dá é a gente, por achar que essa criança tem uma dignidade, que ela é uma pessoa, que ela é um ser único, que a gente não deve mexer, que ela é um ser imaculado, que eu não posso mexer e que tudo que está ali dentro dela está ali em potência e que eu não preciso fazer nada para. Bem, isso não é verdade que as coisas estão ali em potência, certo? É verdade. Tudo está ali em potência. Ela é capaz de fazer tudo aquilo, né? Mas muitas Uhum. vezes eu preciso puxar, sim, né? Eu preciso puxar dos meus filhos, eu preciso orientar o olhar, eu preciso tirar o olhar dele para coisas que não importam. Então, Uhum. essa é a habilidade materna, a habilidade de ser aquele guia, né? Meu filho, olha para cá. Não presta tanta Uhum. atenção nisso. Isso não é importante. Isso aqui é mais importante. Pelo que você falou, né, Bruna? Eu tenho 37 anos. Meu filho tem um. É Né? óbvio que nós temos a mesma dignidade. Nós somos filhos de Deus. Temos alma, temos corpo, temos uma alma imortal. Blá, 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 blá. Só que eu tenho uma coisa que ele não tem. Experiência, estudo, já vi muita coisa nessa vida, né? Não tantas quanto quando eu tiver 60 anos, né? Mas Certo? enfim. Aham. Mas eu sou a mãe dele, tenho essas capacidades e além disso eu o amo e é óbvio que eu quero o melhor para ele. Claro. Eu lembro da questão do João, né? O João, o meu quarto filho, ele não demorou para engatinhar, não engatinhou. E assim, eu tava acostumada com o quê? Eu tive três meninas, tinha uma
A outra resposta, elas engatinharam com 9 meses, bem no quadrado ali do negócio. E aí deu 9 meses e o João se arrastando de bumbum pela casa. Bom, tá locomovendo, eu pensei, né? Inicialmente pensei, bom, ele tá se locomovendo, mas espera. E aí comecei a olhar, observar, daí conversei com uma mãe que é fisioterapeuta, conversei com outra, foi indo, até que eu encontrei um auxílio na universidade aqui do estado de Santa Catarina, né, com um grupo que estava ajudando as mães online mesmo e fazia as consultas e tal, e começaram a acompanhar o João, ele estava com 11 meses, eu acho. E ele era assim, só se arrastava. Tem algum problema? Não, não, ele ia conseguir andar logo, logo? Ia conseguir, ele não tem nenhum problema. Mas essa sensibilidade, essa questão de a gente tentar direcionar, conduzir os nossos filhos para o que há de melhor. Eu queria que o João se desenvolvesse da melhor forma. Então, tendo em mente que engatinhar é algo importante para o desenvolvimento do bebê, eu queria que o meu filho adquirisse essa habilidade ou que ele desenvolvesse algumas outras, né, fazendo outras atividades, que ele desenvolvesse um pouco daquilo que ele perdeu não engatinhando, né? Seja de movimento, seja de exploração, enfim, várias questões, né? E aí então eu comecei a fazer algumas atividades com ele em casa, tal, ou bem orientada, né, por essas pessoas, sendo auxiliada. E aí logo o João começou a caminhar e tal, e tá super bem hoje. A gente tá continuando com o acompanhamento, mas assim, não é né, voltando, né, na questão toda, não é que se a gente deixar totalmente a criança, ela com, sei lá, 6 anos, no caso do sono, não vai estar dormindo, né? Talvez ela esteja dormindo, mas existe alguma coisa que é o melhor que eu posso oferecer para essa criança e existe aquilo que vai desenvolver da melhor forma esse hábito, que vai formar um hábito é, da Sim, melhor maneira, que ela vai estar mais apta para gente, se Sabrina. autogerenciar até mesmo assim, né? Para conseguir se desenvolver bem, né? Então, por que que eu vou deixar de fazer aquilo que vai ajudar o meu filho a ser melhor, a se desenvolver melhor, deixando ele por si mesmo, assim? Se eu posso ajudar, se eu como mãe, como tu falou, já vivi, eu já sei, eu tenho, né? Posso contar com outras ajudas que vão fazer. Então, eu acho que é esse ponto que as pessoas se perdem, né? Porque dormir, por exemplo, ou comer é algo natural, então eu não preciso fazer nada, quando na verdade a gente precisa sim conduzir as crianças para aquilo que tem de melhor, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, uma coisa que às vezes as pessoas se enrolam é o seguinte, às vezes as pessoas querem olhar para algo que aconteceu no passado. Ah, mas na época das cavernas acontecia isso, isso e isso. E a criança, imagina se eu deixasse meu filho chorar um pouquinho, viria um predador e, sei lá, ele ia morder meu filho, ia acabar com a comunidade, sei lá, enfim. Primeiro, a gente não sabe como é que as coisas se davam. A gente Sim. imagina como era, né? Isso não é uma coisa que a gente tenha certeza como essas coisas se davam. Uhum. Segundo, o ser humano é um ser que evolui, né? De fato, muitas coisas que eram aceitas no passado, hoje em dia não são mais. Por exemplo, a palmada é uma delas. Uhum. Antigamente se batia muito mais em criança do que hoje a gente é capaz de aceitar. E por que que Uhum. isso é diferente, né? Antigamente não existia ar-condicionado, não existia carro da maneira como a gente tem. A gente tinha uma micro-ondas, uma série de coisas. A gente tinha uma sensibilidade diferente mesmo. Então, a Uhum. nossa sensibilidade hoje é diferente. Nos é Sim. muito mais agressivo determinadas coisas do que antigamente. Então, por exemplo, se eu tenho ar-condicionado disponível, eu tenho um calor de 40 graus, por que que eu vou deixar meu filho dormir no calor de 40 graus? Isso tem sentido? Sem sentido nenhum, porque os tempos mudaram. A maneira como as coisas acontecem é diferente. E essa criança, quando ela nasce, ela é inserida numa nova cultura. Ela é Uhum. inserida naquela cultura e não no tempo do Homo sapiens, sapiens, sapiens. Ela é inserida nessa cultura e não em outra. Ela é inserida na cultura
No nosso caso, na cultura brasileira, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pegar, no nosso jeito de abraçar, no nosso jeito de beijar. Então, uma criança inglesa, francesa, é diferente de uma criança brasileira. Então, a gente precisa levar em consideração. Além dessa questão, a gente precisa levar em consideração que a criança entra numa família e que ela não passa a ser o centro daquela família. Ela passa a ser um membro a mais daquela família. Ela passa a compor aquela família. Óbvio que a gente vai mudar determinadas coisas na nossa casa quando a gente tem um bebê, né? Talvez a gente não fique mais, faça, sei lá, uma festa até meia-noite, porque a gente tem um bebê dormindo. Talvez que a gente não viaje com tanta frequência porque a gente tem um bebê, porque a gente está grávida. Óbvio que essas coisas vão mudar, né? Só que ao mesmo tempo, essa criança precisa entender que ela está entrando em algo que já estava caminhando, né? E que ela precisa se adequar àquilo. Então a gente precisa ter uma hierarquia de valores, né? Então, por exemplo, em relação ao sono do bebê, de fato, é importante que o bebê durma e não sei o que, nananana, pelo bebê em si e tal, mas também pelo casal. O casal precisa continuar tendo vida conjugal. O casal precisa continuar tendo seus momentos de conversa, seus momentos de distração. E isso acontece no momento em que o bebê está dormindo. Se o bebê passa a entrar na vida do casal de maneira que atrapalha a relação conjugal, ele está sendo um problema. E aí acaba que as pessoas não suportam ter uma criança em casa, elas não aguentam. Porque ela toma conta de uma determinada maneira que aquela criança vira um ser insuportável. Assim, né? Ter um bebê em casa não é para ser algo insuportável, algo que a gente não aguente, que o nosso cansaço, o nosso esgotamento vá até os níveis impensáveis. Não é para ser assim, não precisa ser assim, né? Então, eu acho que é uma grande questão dessa questão do sono, de você ficar o tempo inteiro olhando para a criança, não sei o quê. É óbvio que a gente tem que olhar, é óbvio que a gente tem que olhar para o brain da criança, é óbvio. Mas isso não pode ser olhado isoladamente. Há outras coisas a serem levadas em consideração. Então, por exemplo, para eu decidir se eu vou fazer cama compartilhada com meu filho, eu preciso olhar todos esses aspectos. O que é bom para ele, o que é bom para o desenvolvimento dele, se vai ajudá-lo a que ele tenha uma boa noite de sono, se vai ajudá-lo a que ele se sinta seguro, se vai ajudá-lo a que ele se sinta amado, se vai ajudá-lo a que ele esteja numa família em que ele se sinta seguro porque os pais se amam e se querem e se aguentam, né? E continuam conversando e continuam sendo o pilar daquela casa, né? Então, de fato, a criança não pode entrar na família e bagunçar de tal jeito que não seja possível a convivência com ela, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar dessa maneira também, né? Perfeito. E é assim, ó, quem coloca a criança, né, muitas vezes nessa posição são os próprios pais. Eu estava ouvindo uma vez num vídeo, um pediatra falando que chegavam no consultório e falava, ai, meu filho não fica no berço, meu filho. Aí ele falou, nossa, mas seu filho não tem nem um ano, né? Não, não tem, tinha pouquinhos meses. Mas então, a gente tem que inscrever seu filho num show, num programa, porque ele é bizarro, assim, porque como é que ele sai do berço, assim, com tão pouca idade? Não, quem tira é você. Ah, tá, então você tira o seu filho do berço, e isso, então assim, esse é o ponto, né? Ai, meu filho só, né? A gente ouve, né, muitas mães, eu recebo muitas mães, e essas mães aqui, né, muitas eu convidei para estar aqui, para estar participando desse papo, que tem essa dificuldade. Meu filho, né, eu faço cama compartilhada, eu amamento muitas vezes à noite, eu levanto muitas vezes para amamentar, mas quem cria esses hábitos? Quem estabelece essas normas? Quem coloca o bebê no lugar que não é dele? É a mãe, são os pais, né? O pai ali junto, né? Então, uma das coisas que eu acho que dificulta a vida das pessoas é enrolar realidade,
né? Uhum. Então as pessoas pensam assim: ah, mas você vai deixar o seu filho dormindo no berço e ele não vai se sentir amado e querido, não sei o quê. Se você falar isso para uma pessoa que, enfim, já não liga para o filho, que já não quer o filho, que já não sei o que, já não sei o que lá, talvez aquele momento de cama compartilhada seja o único momento de afeto e não sei o quê. Então a pessoa, ela enrola uma série de circunstâncias, né? A gente está tentando falar, ajudar as pessoas que elas tenham circunstâncias estáveis, digamos, né? Então, quando a gente fala sobre educação de filho, e a gente coloca que a relação entre marido e mulher é a coisa mais importante, né? Que é necessário que isso esteja estável, para que a criança tenha a segurança de que ela está em um ambiente estável e não sei o que, não sei o que. Isso é a primeira coisa, né? Aí você fala, ah, Sammy, mas tudo bem, mas eu sou separada. Não tem problema, se você é esse ponto de estabilidade para o seu filho, beleza, Uhum. né? Aí às vezes a pessoa fala, ah, mas eu já trabalho o dia inteiro, então como é que eu faço? Porque esse é o único momento que eu vou conseguir passar para ele que eu amo ele, que eu estou com ele, que eu quero ele, né? Eu entendo tudo isso, de fato, eu fico imaginando uma pessoa que não possa estar com seu filho e que às vezes aquele é o único momento de carinho e que às vezes a criança fica mesmo mais sensível. Porque ela fala, Uhum. é o único momento que de fato a minha mãe está aqui, né? Uhum. Então, essas são circunstâncias difíceis mesmo, que a gente precisa adequar, né? Só que a gente precisa adequar pensando nesses critérios, né? A gente não pode simplesmente tomar uma decisão e não voltar a pensar sobre elas, né? A gente precisa de fato ver a nossa circunstância e voltar a pensar uma e outra vez: será que agora não dá? Será que essa decisão que eu tomei lá atrás agora já não está dando uma atrapalhada? Né? Será que eu tomei uma decisão lá atrás mesmo por causa disso, mas será que esse motivo é real? Será que eu não posso fazer isso de outra maneira? Será que eu não posso estar com ele, contar uma história, ter um momento, uma rotina de sono, e tananã, tá ali mais aquele tempo, deixar ele dormir um pouquinho mais tarde pra gente ficar ali mais um tempinho e depois passar a segurança, filho, tá tudo bem, a mamãe não vai sair daqui. Uhum. Tá tudo bem, você vai dormir na sua cama, amanhã de manhã a gente vai se ver, né? Isso é Uhum. uma maneira de passar segurança para a criança, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas é porque você tem 6 filhos, eles dormem todos juntos e é fácil. Eu faço isso desde que eu tenho um filho só. E com o meu filho só, ele dormia sozinho na cama dele, né? E ele não se sentia sozinho por isso. Ele estava ali dormindo. Ele não estava ali brincando, ele estava ali dormindo. Como é que ele se sente sozinho? Ele estava ali dormindo e quando ele acordava, a gente estava lá, né? E assim, ó, uma outra coisa é que por que que porque as mães, né, pensam que elas estando, por que que elas pensam que é mais valoroso elas estarem fisicamente durante a noite com a criança do que se elas estiverem presentes com a mente, com os afetos, com o olhar durante os momentos que ela pode estar. Eu tô falando desse caso de uma mãe que não tá com a criança o dia inteiro. Porque uma mãe que passa o dia inteiro com a criança é muito difícil de imaginar a circunstância, né? Em como, por que ela encaixaria essa questão da cama compartilhada. Mas eu imaginar que a mãe realmente, né, como você colocou, não pudesse estar. Então, por que que é mais valorizado esse momento só físico, né? Do que a gente realmente tá dando aquela atenção, tá dando aquele carinho no ritual de sono, durante o tempo que você lê uma história, que você janta com a criança, que você tem outros momentos, existem outras formas, né? Eu acho que muitas vezes também a mãe se ilude achando que se eu ficar deitada aqui e deixar o seio livre para a criança mamar quantas vezes ela quiser, ou se eu já deixar as mamadeiras aqui do meu lado e for dando ao longo da noite, isso vai me deixar menos cansada. E na verdade, às vezes o esforço que a mãe faz para ensinar a criança, né, ter uma boa noite de sono, inicialmente pode parecer que é muito maior, mas em longo prazo ela vai ter muito mais descanso. Ela, o filho, o marido, os outros filhos. E toda a rotina familiar vai ser beneficiada por causa desse trabalho inicial, que
pode parecer no início que meu Deus, né? Vai ser o caos, mas depois, com o tempo, os frutos que são colhidos, eles são muito duradouros, né? Assim, medo tanto das para viver. pessoas, o medo das pessoas, eu acho muito essa questão de como fazer a criança dormir, né? De como, se de fato eu não vou criar um trauma na criança se ela ficar ali sozinha, né? Será que eu não estou fazendo com que ela não receba algo que ela está me pedindo, me suplicando, e eu, como boa mãe, estou negando isso a ela? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Será que a gente não está sendo uma mãe muito má e negando o mamar, negando um choro, né? Como se a criança, enfim, tivesse de fato abandonada, né? Tivesse abandonada e ela esteja assim num nível de estresse tão grande que ela se acostume com o estresse, né? E eu acho curioso porque ao mesmo tempo que as pessoas acham isso do sono, as pessoas olham uma criança fazendo birra, né? E você vê que depois que ela não acostuma com o choro, você deixa ela chorando e ela não acostuma com ele? Não, é curioso. É verdade. E se, pensa bem, se a gente deixasse uma criança que está fazendo birra, chorando, chorando, sem a gente fazer nada, será que ela não teria o mesmo aprendizado? Ah, é verdade. Acho que minha mãe não vai fazer nada. E vai parar de chorar para sempre? Porque você há de convir que quando a gente ensina uma criança e por acaso ela chora um pouquinho até ela pegar no sono de novo, né? Uhum, E ela de fato ela consegue aquele aprendizado, por que uhum. ela consegue fazer isso e ela não consegue parar de chorar se a gente deixa ela chorando sozinha na birra, entende? Há uma incoerência aí, você não acha? Sim. É uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha. Então, eu acho que essa questão de que as crianças vão ter um trauma se a gente deixá-los chorando, né? Eu acho que assim, quem convive com crianças, eu convivo com 6 crianças, né? E as crianças choram por vários motivos. E não necessariamente elas choram porque elas estão sentindo algo. Elas não sabem falar. E é essa maneira que elas têm de se expressar, né? Isso não significa que ela está se sentindo abandonada, que ela está se sentindo, enfim, que a mãe não gosta dela, que ela vai solicitar alimento e ela nunca vai ser correspondida, né? Bem, isso não é real, né? Isso não é real mesmo. É, Mas você querer fazer assim alguma coisa, bem, isso causa de fato trauma. Como você faria? Bem, quem conhece estudo científico, eu sou médica, eu já li vários estudos científicos. Quem conhece um pouco de estudo científico, você imaginar que você consiga fazer um estudo, porque você tem que fazer um estudo retrospectivo, fazer uhum. perguntas para as pessoas. Sua mãe deixou você chorar, não sei o que, não sei o que lá. Vou te contar uma coisa. A minha sogra, se você perguntar para minha sogra como eram os meus filhos, ela não tem a mínima ideia. Ela acha que ela sabe. Ela fala, porque o Antônio não sei quanto, porque o fulano não sei o que lá, nananana. Ela fala tudo errado, tadinha. Que ela não esteja me escutando. Mas ela não lembra exatamente como foi. É que eu não acabo não discutindo muito, mas ela não lembra como foi. A Uhum. minha sogra é uma adulta e ela não lembra como foi. Você imagina que você, enquanto criança, vai lembrar de quando você tinha 5 meses, 6 meses e como é que foi? Ah, não, mas eu não lembro, mas a minha mãe me contou. A chance dela não saber exatamente como é que ela fez é gigantesca. Eu que tô pensando nisso e presto atenção nisso desde que meus filhos são pequenos, eu não sou capaz de descrever todo o processo que eu fiz com todos os Ex- meus filhos. Uhum. Entende? Então, se você chegar Sim? pra mim, como é que foi? Ela não vai saber te dizer. Não. Então não tem como você saber que se isso que ela está passando hoje, se ela hoje ela tem um transtorno de ansiedade, se ela hoje ela tem não sei o que lá, se o motivo foi de fato esse, né? Uhum. Uhum. Essa é uma grande questão que eu fico muito curiosa quando as pessoas dizem que causa trauma, que causa transtorno de ansiedade, que as crianças que têm mais dificuldade de dormir já são crianças que têm mais tendência à ansiedade, a toque, a não sei o quê. Olha, eu tive os meus filhos vários. Um deles teve bastante dificuldade de conseguir dormir.
ele não apresenta nada de ansiedade, nada de toque, nada de nada. Ele não apresenta nenhuma dificuldade nesse ponto, né? O que vai acontecer? Ela só vai aparecer quando ele tivesse 40 anos? Vai ser um trauma que veio, entendeu? É que não tem sentido. Não tem Não, sentido, não não é uma coisa lógica, sabe? tem. É bem. E essa questão do Eu choro. fico exaltada. Mas é, realmente. E essa questão do choro das crianças, eu tenho uma filha que ela chora, é muito engraçado. Assim, chega a ser engraçado, porque ela chora por qualquer coisa e ela para de chorar assim, do nada. Então, assim, ó, ela tá com um choro assim, ai, parece assim que acabou o mundo. Daí a gente fala alguma coisa para tentar resolver, né? Minha filha, tá aqui, sei lá, perdeu o bichinho de pelúcia. Daí a gente vai lá e encontra. Ela tava chorando assim, desesperada. Filha, tá aqui seu bichinho. Ah, tá, obrigada. Gente, parece uma artista, assim, ó. Então, assim, ó, que, Ser que, doente. que, que trauma que é esse, sabe? Então, assim, é uma questão de você saber do que aquele ser humano ali, do que aquela pessoa em desenvolvimento do que ela é feita, como é que ela reage às coisas, quais são as ferramentas que ela tem daquela idade para reagir às coisas, às situações que acontecem na vida dela. Então, ela não tem como, ela não sabe ainda, ela não domina tudo para elaborar. Mãe, eu estou muito preocupada porque eu não encontrei o meu urso de pelúcia. Ela não tem, ela não sabe fazer isso, ela simplesmente chora e aí a gente é que tem que ensinar e ainda falar, minha filha, olha só, não é assim que você deve falar. Você pode vir falar com a mamãe de outra. Enfim, vai. Disso, Bruna, muitas vezes ela não sabe qual é o motivo mesmo. Às vezes ela tá chorando e ela não sabe o motivo. Você às vezes tenta resolver o suposto motivo e aquilo não resolve. Uhum. As emoções humanas, o porquê que ela tá chorando, são muitas coisas envolvidas. Não tem como você definir uma coisa, foi aquele ponto, e todas as vezes que você ela chorar ou que ela te suscitar te solicitar alguma coisa, você vai dar de volta, né? E Uhum. além disso, é aquilo que eu falei, né? Óbvio que são crianças em desenvolvimento, mas quando a gente precisa mais do que a criança, nós pais precisamos exercitar essa questão de não dar para a criança tudo que ela precisa, né? É óbvio, com um bebê pequenininho, óbvio que a gente está com fome, a gente tem que dar, óbvio que está com sono, a gente tem que fazer dormir, óbvio, isso é óbvio, né? Mas a gente precisa muitas vezes perceber que essas solicitações são solicitações exageradas, né? Muitas É, vezes, porque há um descompasso. O ser humano, ele não tá, como eu disse, ele não é igual um cachorro, igual um gato. Ele tá descompassado. Muitas vezes a gente tem os nossos desejos, e eles estão deturpados, sim, né? sim. A gente tem nossas paixões e elas não são de todos ruins. Os nossos afetos não são ruins, mas às vezes eles se voltam contra nós mesmos, Uhum, né? uhum. Então, o que a gente precisa ajudar os nossos filhos a perceberem que, de fato, muitas vezes eles sentem coisas, têm desejo de coisas e nem sempre isso vai ser atendido. Essa, de É. fato, é a prática das virtudes que a gente precisa ajudar os nossos filhos, né? Enfim, Uhum. tem coisas que nem sempre você vai ser atendido e a vida é essa. O sofrimento da vida, as coisas que nos contrariam, isso acontece a todo momento. Então, se você educa uma criança que ela não seja contrariada nunca, aquela ela decida suas coisas. Gente, baseada em nada, ela não tem uma consciência formada, ela não tem uma vontade formada. A gente está fazendo muito mal. Uhum. Sim, sem dúvida. Eu pensei em duas coisas nessa fala, Sânia. A primeira foi que a gente falando ali com relação ao choro, né? Como tu falou, às vezes nem ela sabe o que ela quer. Imagina um bebê. Como é que a gente pode fazer uma afirmação do tipo: meu bebê acorda 6 vezes, 7 vezes com fome, que ele quer mamar? Talvez realmente ele se acalme quando mama. Mas é fome? Como que você pode dizer assim, categoricamente? Não, é fome, eu sei que é. A gente não tem como saber, a gente imagina, a gente avalia, a gente observa, a gente pensa. E aí, se a gente for pensar um pouquinho para trás, se a gente for pensar
um pouquinho no dia dessa criança. Poxa, essa criança não comeu bem ao longo do dia, ou ela tá com algum furo na alimentação, e aí eu tô errando, porque eu preciso alimentar melhor, ou eu preciso aumentar a quantidade de mamadas durante o dia, eu não tô dando a qualidade de alimento que essa criança precisa. Ou então, talvez não seja fome, seja hábito, seja alguma outra coisa que a criança despertou. Pode ser temperatura, pode ser fralda, pode ser um desconforto, pode ser um pesadelo. A Mil própria coisas. rotina, né, Bruna? Eu tenho isso aqui na minha casa acontece é batata. Até com os meus filhos maiores, né? Se eles não dormem à tarde, à noite o sono sempre é agitado, né? Se não, por exemplo, agora a gente vai viajar no final de semana. O José às vezes não consegue dormir à tarde, né? O pequenininho ainda dorme, mas ele não. À noite, a maioria das vezes, quando a gente viaja, é choro à madrugada. E ele chora desesperado, ele chora nervoso. E eu sei que é a ausência do sono da tarde, né? Então, muitas vezes, as crianças deixam de ter o sono da tarde muito cedo e Uhum. isso E, atrapalha o sono noturno. E muitas uhum. vezes as mães não sabem o que está acontecendo, né? Por que, que ela está acordando tanta noite? Por que, que ela tem o sono agitado? Eu costumo dizer isso, criança, quanto mais dorme, mais dorme. Isso. E o que eu acho mais incrível, no caso dessas crianças que perdem o sono da tarde muito cedo, é que as mães falam que a criança não quis mais dormir. Mas a criança não pode decidir sobre isso. Ela é pequena, ela tem 2 anos, e geralmente é nessa fase dos 2 anos, que é uma fase difícil mesmo. Muita coisa acontece. Mas essas crianças, Bruna, elas não sabem dormir desde bebezinhas. É, O tem que isso. que acontece? Quando chega nos 2, 3 anos, ela não sabe dormir sozinha mesmo. E Aham, aí a mãe tem que ficar lá, tem que fazer não sei o quê, tem que ficar não sei o quê, vira um caos. E o sono da tarde vira um caos mesmo. Às verdade. vezes é essa fase de 3 anos que o pessoal resolve tirar a chupeta. Então, às vezes, ela dormia com a ajuda da chupeta. Na hora que você tirou a chupeta, o sono da tarde vai embora. Porque o sono da noite, de fato, ela tá cansada, de fato tá tudo escuro, de fato ela sabe que tá todo mundo dormindo, é um pouquinho mais fácil. O sono da tarde, não. O sono da tarde, por exemplo, os meus filhos dormem até 6 anos, até completar 6 anos. Então, Aham, na hora que o Álvaro vai dormir, que tem 5 e meio, o José vai dormir e o Ângelo vai dormir, o Itinho, o Antônio, o Guto estão aqui. Eles sabem uhum, que os irmãos estão acordados. Eles sabem que eu estou acordada. Eles sabem que às vezes o avô pode vir aqui visitar. Então, às vezes, isso é uma coisa que ele poderia, não quero dormir, eu quero continuar aqui. Mas ele já claro. sabe dormir sozinho, isso já faz parte da rotina e simplesmente ele vai. Né? Eu não preciso Uhum. ficar ali, não, vai sim, não, não sei o E, quê, não sei o que lá, com aquela convencimento gigantesco. Simplesmente ele e vai. também enganar, a criança se sente assim, poxa, eu tava aqui e aí de repente eu dormi. Eu queria ter feito outra coisa. Não, ela vai já consciente, eu vou para a soneca. Às vezes é engraçado também com os avós, né? Elas vão e falam, não, eu vou para a soneca da tarde, tá, vovô? Você vai estar aqui quando eu acordar, vovô? Então, assim, é Exatamente. importância, né? Exatamente. Ai, Sam, eu queria te agradecer muito. Eu não quero mais, não quero te prender, tá muito gostosa a conversa. A gente poderia ficar tempo, Mais umas 3 horas, né, Bruna? com É certeza. porque esse papo é pano para manga, né? E é Porque gostoso, assim, isso influi muita coisa. Essa visão, tá ouvindo, Bruna? tô te ouvindo. Essa visão da educação da criança, quando a gente tem uma visão muito enrolada, isso enrola tanta coisa, né? Muitas vezes as pessoas certamente falam com você como falam comigo. Nossa, eu acreditei em coisas na educação que eu achei que a criança fosse de um jeito, eu tinha uma visão sobre ela e aí eu agia em consequência e hoje eu tô colhendo os frutos disso e não sei mais resolver, Sim, né? muitas. Muitas, e eu fico com o coração na mão, assim, né? Meu desejo até de te chamar era esse, de a gente tirar um pouco, assim, tentar é, tirar esses nós, desembaralhar um pouco, né? É... O doutor Ítalo.
Tô esperando ela. Sim. É, e que a gente, né, quer tentar desembaralhar um pouco isso para que as mães consigam ter mais qualidade de vida e os casamentos tenham mais qualidade, e as pessoas possam jantar no horário, juntos, conversar, ter o seu tempo, né? Exatamente. Esse é Sim. o desejo, assim, não é traumatizar nenhuma criança, não. Sim. Imagina que a gente quer traumatizar nossos filhos, né, Bruno? Imagina. Sammy, obrigada demais, tá? Deus abençoe, um beijo enorme, obrigada por estar Você aqui. também. Um beijo no Beijo, Pedro, nas meninas lindas. Um obrigada. beijo. Nas meninas e no menino. Dois agora. Sim. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, Tchau. Bruna. Tchau, tchau.